Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da nossa saga 4.0. Então, hoje nós temos um convidado especial, que é o Gustavo Purim, representante da Vale Automação, Schneider Electric, que vai trazer um pouco das novidades de como está a implantação da indústria 4.0 nos cenários das indústrias aqui da nossa região. Então, um tema bastante relevante e bem aplicado às novas tecnologias das diversas áreas de atuação do Senai. Então, Gustavo, seja bem-vindo, uma boa live, e desde já, né, cada um dos participantes pode estar deixando o seu questionamento, a sua pergunta no chat do YouTube, que o Gustavo vai estar abordando, né, e tratando, respondendo ao longo da apresentação. Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Marcos, ao Rogério pelo convite, ao Senai de estar disponibilizando novamente mais essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento. A gente acredita que esse é o caminho mesmo, esse é o canal, compartilhar ações, compartilhar conhecimento e compartilhar experiências, né? A intenção hoje é a gente fazer uma analogia do cenário da quarta revolução com o que a gente acaba enfrentando hoje, dentro da indústria. Eu trabalho com a Vale Automação, consultor de automação pela Vale aqui no oeste de Santa Catarina, então a gente tem bastante contato com as indústrias, tanto de pequeno porte até o grande porte. Então, eu acho bem interessante a gente conseguir fazer essa analogia do que é uma quarta revolução, e aí eu vou contextualizar um pouco isso aí, com também um pouco do que a gente enfrenta no dia a dia e tem no dia a dia. Eu peço que vocês participem, eu acho que quanto mais vocês participarem, quanto mais perguntas vierem no chat, eu acho que fica uma conversa melhor. Eu separei algumas imagens para a gente ir conversando e seguir um rumo da nossa conversa, um rumo da nossa live, porque se a gente for falar de toda a indústria 4.0, de toda a revolução, a gente vai acabar ficando a noite toda e não vai dar tempo. Então, mandem as perguntas no chat aqui do YouTube. Eu estou acompanhando pelo celular, então se vocês repararem que às vezes eu estou olhando meio fora, porque eu estou olhando no celular, ver se tem alguma pergunta, enfim, e aí eu vou encaixando essas perguntas no meu contexto e passando para vocês, e o que a gente acabar não conseguindo responder, a gente passa isso no final da apresentação. Então, eu vou pedir licença para vocês, eu vou estar compartilhando, então, esse nosso conteúdo para aparecer essas imagens para vocês. Espera aí. Acho que todos devem estar aparecendo já essa minha apresentação. Hoje, a Vale é o único distribuidor especialista em automação Schneider no estado, e aí com isso a gente agrega muito a parte de laboratório, a parte de treinamento, toda a equipe técnica, desde o consultor que fica em campo até a parte técnica nossa que fica em laboratório, ela é altamente treinada desde a automação de pequeno porte até grande porte. Por a gente ter essa certificação, a gente consegue dar todo esse suporte diferenciado ao nosso cliente, desde a parte de hardware até a parte de software. Então, a gente vai desde uma camada base, que é a camada de conexões, sensores, acionadores, até uma camada de software de gestão, software de MES, passando por supervisórios, no caso. Acho que não tem como a gente contextualizar a indústria 4.0 ou quarta revolução industrial sem antes dar uma passada bem rápida na primeira, segunda e terceira. E aí eu quero frisar um ponto bem importante que a gente tem na quarta revolução, que quando a gente pega a primeira revolução para a segunda, a gente tem uma mudança de fábricas a vapor, máquinas a vapor, com também passando isso para a parte elétrica. Então a gente conheceu a eletricidade, teve máquinas elétricas já na indústria, e quando a gente passa para a terceira revolução, o que é a grande mudança dela, a gente teve essa parte de controladores, né? Controladores que aí já entram na parte de automação, a parte de CNC, a parte de robótica. Então,
veja que a gente tem, basicamente, a adesão de uma tecnologia em cada etapa. E aí eu friso que cada etapa dessa, a gente está levando em torno de 80, 90 anos. Quando a gente inicia uma quarta revolução, a gente tem, basicamente, da terceira para a quarta, só 40 anos. E se não bastasse esse pouco tempo de adequação, ou enfim, de adaptação da terceira, que ela já não vinha sendo, já não tinha muitas empresas que não aderiram totalmente à terceira revolução e já passaram para uma quarta revolução. Se não bastasse esse pouco tempo, a gente ainda tem a adesão de várias tecnologias e não apenas uma tecnologia mestra. Então, além de... A gente não está falando apenas de um controlador ou de uma tecnologia mais, a gente está falando de inteligência artificial, de IoT, de Big Data, de inteligência artificial na planta. E se não bastasse só essa parte de tecnologia, ainda a gente vem com toda uma maneira de pensar diferente. Então, a mudança do modelo de negócio, uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de fazer acontecer. Quando a gente fala de quarta revolução industrial, a gente não tem que pensar só nessas tecnologias, e sim em toda a contextualização que a gente tem na mudança de negócio, dando sustentabilidade para o negócio, dando flexibilidade para a planta, decisões em tempo real, que a gente vai ver mais para frente o porquê que a gente consegue e porquê que a gente precisa ter essas decisões o quão mais rápido possível, né? E aí, para a gente não demorar muito nessa contextualização, eu só quero que vocês imaginem um setup de máquina, onde esse setup de máquina, antes ele era feito manual. Então, toda vez que a gente mudasse de um produto X para um produto Y, a gente tinha que fazer o ajuste, tanto elétrico quanto mecânico, manualmente. Então, delegava muito tempo, conhecimento, delegava uma série de obstáculos. Quando a gente passa isso para uma segunda ordem, vamos dizer assim, né, que aí a gente já entra na terceira revolução, imagina que o operador, ele, através de uma IHM, de uma interface, ele acaba, vamos botar entre aspas, colocando uma receita para que a máquina se adeque sozinho. Bom, isso é automação. Só que veja que quando a gente faz essa automação, a gente ainda precisa ter alguém dando uma ordem, ou alguém iniciando o processo de ajuste, dizendo para ele quando ele vai se ajustar. Quando a gente vem para uma quarta revolução, a gente já imagina que a máquina vai decidir quando ela precisa fazer o setup e qual é o momento mais oportuno para ela fazer esse setup, baseado em cima de cronogramas que vem, por exemplo, de um PCP da vida. Então, a gente vai ter, sim, as pessoas tomando decisões, mas as pessoas delegando, por exemplo, colocando o AOP do turno, do dia ou da semana. Porém, toda a estrutura de delegar, se precisa fazer o setup agora ou depois, é a inteligência da planta que vai decidir. E aí, quando a gente fala em inteligência da planta, a gente agrega todas aquelas tecnologias que a gente sempre fala, de IoT, de banco de dados, porque para chegar a esse nível, tu precisa aderir a essas tecnologias. E aí, isso é um contexto, só que, botando agora, vindo já de uma realidade nossa, o meu primeiro contato com a indústria 4.0 foi há mais ou menos uns 2 anos atrás, onde eu fui fazer um levantamento de projeto, e aí era uma planta que ela pegava bobinas de metal, e aí tinha um desbobinador que cortava essas chapas em pedaços, e no segundo processo, as prensas faziam o dito material, o dito produto, né? Só que, veja, a gente compra uma bobina de metal por quilo, né? Por tonelada. Então, ora essa bobina ela vinha, por exemplo, com 100 metros, ora ela vinha com 95. Então, consequentemente, e o peso é o mesmo. Então, o que relatava? Que a espessura da chapa mudava. Ora o produto vinha com uma espessura X, ora o produto vinha com uma espessura Y. Consequentemente, o que a gente tinha é que lá no final da linha, as prensas não sabiam se iam conseguir produzir 50 produtos ou 40 produtos, porque eles não tinham
o tamanho exato de que o desbobinador ia conseguir entregar para elas? Bom, a gente fazendo sensoriamento da espessura dessa chapa e conseguindo integrar uma máquina a outra e elas conversando, a área das prensas, que é o segundo processo, ela consegue saber, basicamente, com um grau de exatidão muito alto, quantos produtos ela vai ter que produzir, ou melhor, quantas chapas cortadas a primeira máquina vai conseguir entregar para ela. Então, isso é indústria 4.0. Então, esse contexto de quarta revolução, eu acho que ele vem muito forte nisso, na mudança de negócio, na mudança do jeito de trabalhar, para ser mais efetivo e tu ter essa conectividade em planta para a gente conseguir ter essa flexibilidade, né? Então, quando a gente fala de quarta revolução, a gente não está falando só... Deixa eu até pegar o marca-texto. A gente não está falando só das tecnologias. E sim, a gente está falando que as tecnologias vieram para dar um suporte ou dar uma sustentada, uma fortalecida num conceito de indústria. Um conceito de indústria mais flexível, um conceito de indústria pensando um pouco mais no cliente, que o cliente, ora ele quer um produto, ora ele quer aquele produto só que com algum detalhe a mais, e a tua planta tem que estar pronta para isso aí. Então, trazendo isso um pouco para nossa realidade até local, tá? Eu tive um cliente que quando começou essa coisa do Covid, liguei para ele, saber como é que estavam as coisas, e ele me questionou, cara, nós aumentamos o nosso número de pedidos porque as empresas pequenas não estão conseguindo mais produzir por falta de material, enfim, e a gente está conseguindo pegar esses pedidos, elas indicando esses pedidos para nós. Bom, como é que o cara conseguiu ter isso? Com certeza a planta dele já está muito mais flexível do que muita planta que a gente vê por aí. Então esse é o conceito, e é por isso que a gente fala tanto de flexibilidade, né? Só que, como é que fica o profissional num conceito todo desse? Que, mudou rotina, mudou toda uma ampla de tecnologia, né? A gente fala de segurança de informação, a gente fala de IoT, a gente fala de Big Data, a gente fala de TI conversando com TA. Então, como é que fica o profissional numa situação dessa? O Senai, isso aqui eu peguei de uma apresentação que o Senai fez junto com o pessoal da Schneider, e eu achei bem interessante, que são as 4 habilidades do profissional de 4.0. E a gente vê isso tecnicamente quando a gente está em planta. Hoje, o profissional ele precisa ter uma visão técnica e um senso crítico muito maior do que eu tinha antigamente. Então, antigamente, a gente tinha muito aquele profissional de, eu sei fazer o que tu me manda. Hoje a gente não tem mais isso, e não pode mais ter isso. Quer dizer, não é que a gente não tem, a gente encontra ainda muito profissional com essa mentalidade, mas infelizmente se esse profissional continuar com isso, ele vai sair fora do mercado. Então, quando a gente fala de multidisciplina, são profissionais que eles estão se especializando em diversas frentes. Então, não é porque eu trabalho com automação que eu não deva conhecer ou não tenho que conhecer a parte de elétrica de distribuição, por exemplo. Não é porque eu trabalho com automação que eu não posso ou não tenho que conhecer a parte da mecânica, porque isso hoje é completamente inviável. Se tu vai fazer um projeto de automação, tu precisa conhecer uma base da mecânica para saber se aquela tua qualificação, ou aquele teu escopo, ou aquele teu projeto, ele está adequado com a realidade da mecânica. Então, você vai gerar um senso crítico e você vai ter uma visão técnica, sendo um cara multidisciplinar. A parte de idioma, acho que não preciso nem comentar, não é mais diferencial e sim necessário. A parte de flexibilidade e colaboração, a gente ainda vê hoje na indústria algo mais restrito, tá? É muito colaborador, às vezes, como eu digo, puxando um pouco para o seu setor ou puxando um pouco para o seu conhecimento e às vezes não colaborando tanto. E é sim uma habilidade que ele vai ter que ser desenvolvido, porque hoje é TI conversando com TA, é TI, né, tecnologia de informação
que o cara da informática conversando com o cara da automação, que esses dois caras vão lá para o gerente de produção e vão dizer para ele uma solução legal que ele precisa conhecer e que ele precisa ter na planta para flexibilizar os trabalhos do pessoal abaixo dele. Então, veja que o cara da automação ele tem que ter um conhecimento um pouco de produção, para saber se aquela ferramenta que ele vai colocar, aquela ferramenta que ele vai estar gerindo, ela vai estar, vamos botar assim, pronta para uma futura adesão ao pessoal da produção. Então, a gente vê hoje, por exemplo, nos softwares, quando a gente fala em software Schneider, a gente tem softwares modulares. Então, o que acontece? Quando tu podes comprar um software, e aí eu compro o módulo de gestão energética. Só que nesse mesmo cara, eu posso futuramente comprar a gestão de MES. Então, assim, veja que eu preciso pensar, quando eu botar na minha planta, algo flexível, que eu possa estar aderindo novos módulos e adequando os novos processos a uma planta inteira. Então, como é que eu vou dizer que eu não tenho colaboração? Eu preciso ter colaboração e eu preciso pensar em flexibilidade. E aí, o que a gente vê hoje no mercado? A gente vê um mundo de oportunidades. Às vezes assusta a automação, a TI, todo esse contexto de quarta revolução, a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente adentra num assunto desse, mais oportunidades a gente vai tendo e mais amplo fica o leque. E aí é até meio contraditório, porque quanto mais tu estuda, tu começa a se focar em um, né? Mas não é. A gente vê hoje um mundo de oportunidades, o profissional, ele tem que, se ele for atrás do que ele quer, se ele for gostar de fazer um negócio, tem muita informação. Então, hoje, a gente não pode mais depender de que a empresa busque essa qualificação. Acho que a gente tem que correr atrás. Claro que a empresa vai dar todo um suporte por trás disso, mas eu acho que vai muito do profissional. E aí eu entro um pouco também, há umas 2 semanas atrás, o William Franco, que é o gerente de projetos da Natura, que deu uma palestra também aqui para o Senai, e ele comentou algo bem legal que a gente vê mesmo nas indústrias hoje, que o profissional dele, eles estavam tocando um projeto, vou resumir, né? Eles estavam tocando um projeto e esse profissional, ele percebeu que futuramente quando for startar esse projeto, eles precisavam ter alguém da equipe com essa linguagem de programação e ninguém tinha. Então ele se adiantou em fazer esses cursos e tal, e até estava olhando vídeo no YouTube para se treinar para quando vier essa demanda ele tiver. Então, é lógico que um profissional desse vai puxar muitas frentes, vai puxar essa frente, vai puxar a frente de outros projetos, porque é um profissional que ele teve uma visão técnica, ele foi multidisciplinar, mesmo que ele soubesse que a área dele talvez não fosse totalmente aquela, mas ele precisava ser flexível, ele precisava, e ele sabia que a empresa ia precisar de um profissional com esse conhecimento. E aí, quando a gente bota uma nova tecnologia de frente com uma tecnologia mais antiga, a gente começa a ter muitos paradigmas, né? E o grande desafio é a gente quebrar esse paradigma das tecnologias de frente a frente. Tanto falando a mundo profissional, né? Tanto profissional do mercado, como também as indústrias. Então, elas também se tornam, vamos dizer assim, algo difícil para elas estarem trocando o pensamento do negócio. E aí a gente fala de sair de um mindset físico e ir para um mindset de crescimento. E um exemplo clássico que a gente vê disso no dia a dia é uma empresa que eu vejo para mim, sempre tive como muito exemplo nesse sentido, é a 3M, que ela começou produzindo fita dupla face, depois máscara, cara, já está produzindo vassoura, então assim, não tem mais aquela empresa onde você vai criar a empresa produzindo um produto e achando que esse produto você vai produzir até o final da vida dessa indústria. Então, esse mindset de crescimento, de explorar novas situações, de
interagir com os novos mundos, ele acaba sendo essencial para uma empresa e para um profissional, onde cada vez mais as novas estratégicas, os novos modelos de negócios são voltados para os clientes. Então, a gente precisa nos adquirir esse conhecimento muito rápido e desaprender esse conhecimento muito rápido também. Então, veja, a gente está falando de aprender e desaprender um ciclo que ele se torna cada vez mais rápido, tanto para o profissional quanto para a empresa. Quando a empresa acha que ela tem um conhecimento nesse assunto e, eu consegui produzir a melhor vassoura, agora eu vou produzir a vassoura para o resto da vida. Não. Ela vai produzir vassoura até que o cliente dela quiser vassoura. E depois ela vai passar para outro segmento. Então, é bem legal a gente ter essa diferença, né? E aí, eu vou até pedir desculpa para vocês, eu não lembro onde eu vi essa frase, só que foi uma frase que me marcou, foi uma palestra, e onde dizem, as pessoas só mudam quando a dor de ficar é maior do que a dor de mudar. Bom, eu levo isso tanto para um lado profissional, como também para o lado das indústrias que a gente vê hoje. Hoje a gente enfrenta muito isso, a gente enfrenta essa questão de eu só vou mudar quando eu começar a ver que o meu vizinho está mudando, eu começar a ver que eu estou perdendo o mercado, eu começar a ver que eu não estou mais sendo sustentável, e aí sim a dor de ficar onde ela está, ela vai ser maior do que a dor de mudar e aceitar novamente a adesão dessas tecnologias. Então, isso é importante a gente saber que é algo que vocês estão entrando na indústria, ou quem já está na indústria, isso vai enfrentar, é normal em qualquer indústria, esse paradigma de quando é que é a hora certa de mudar, ou melhor, será que eu vou mudar para melhor? Então, quando eles começarem a sentir a perda de produção, então, a dor, ela fica, a dor de ficar, que é perder o mercado, ela é maior do que a dor de adotar uma nova tecnologia. Então, esse é algo que a gente vem enfrentando na indústria. Quando a gente fala de simulações, de realidade aumentada, de IoT, computação em nuvem, nossa... o que a gente mais vê é desculpa para não adquirir esse conhecimento. Minha empresa não está preparada. Porque a computação em nuvem ela vai dar mais vulnerabilidade para a empresa. Porque simulações, nossa, isso aí é coisa de outro mundo. Então, assim, o que a gente mais vê são desculpas para não adquirir esse conhecimento. Deixa eu apagar aqui. Então, eu botei essa pirâmide de automação para simplificar o seguinte. Quando a gente pega um gerenciamento corporativo, um gerenciamento de planta, descendo para supervisão, controle de dispositivos de campo, mesmo na indústria 3.0 ou na terceira revolução industrial, a gente consegue enxergar que esses setores eles estão exatamente como essa pirâmide, eles estão separados. Então, cada setor, cada dispositivo de campo, cada controlador, eles estão em ilhas e, claro, não todos, lógico, eu estou falando a grande maioria, onde a gente acaba visitando, e alguns até têm um gerenciamento corporativo, só que esse gerenciamento corporativo, eles fazem reuniões mensais, ou enfim, envios de materiais, onde esse cara vai solicitar para o gerente da planta, que o gerente da planta vai solicitar para o supervisor, que o supervisor vai solicitar para o cara que está controlando a máquina essas informações. Então, isso aqui, ele gera uma demanda, ele gera uma inflexibilidade tremenda. E quando a gente fala de indústria 4.0, o conceito é unificar isso aqui tudo. Se tornar prático, se tornar digital, se tornar algo
em tempo real, onde o gerente corporativo, se ele quiser saber o quanto por cento da empresa dele está rodando nesse exato momento, ele não vai acionar o gerente da planta, que vai acionar o supervisor, que vai sair correndo lá no KPI, que está num quadro físico cheio de papel, e depois, até essa informação chegar aqui em cima, a máquina já voltou a trabalhar ou a máquina parou. Então, assim, isso, quando a gente fala de indústria 4.0, é a gente conseguir enxergar que a digitalização vai trazer para nós o benefício da gente unificar toda essa pirâmide. E aí, quando a gente tem que cuidar também, quando a gente começa a coletar esses dados para transformar isso em informação. Porque uma coisa é tu coletar dados, outra coisa é você coletar informação. Eu tenho um cliente que eu atendia há tempos atrás, e quando ele me questionou para a gente estar aplicando a tal da indústria 4.0, que veio a nível gerencial um pedido para eles começarem algo a indústria 4.0. E aí ele tinha uma injetora, a gente começou a tratar algumas coisas de dados, e até o momento que eu pedi assim, e esse dado aqui, por que tu quer que a gente colete ele? E a resposta foi, porque fica fácil de coletar. Então, assim, ele está coletando dados, mas ele não sabe se o cruzamento desses dados vai gerar uma informação útil para tomar uma decisão. Então, a gente está começando uma indústria 4.0 do jeito errado. E aí, a gente transformando esses dados em informações, a gente gera produtividade e eficiência. E aqui eu pego um escopo da Schneider, onde tem toda uma interligação, desde o chão de fábrica até um software mais gerencial. Claro que, hoje, se a gente tiver toda uma planta Schneider, ela é muito mais eficiente e muito mais bonita. Porém, o que a gente vê hoje na indústria é que a gente tem uma miscelânea, né? Várias marcas, desde a parte de controladores até a parte do chão de fábrica, uma miscelânea de fabricantes. Só que eu coloquei esse cara aqui para a gente contextualizar que a gente tem N tipos de comunicações e N tipos de protocolos que hoje conseguem unificar aquela pirâmide que eu comentei antes. Então, por exemplo, aqui a gente tem Cercos, a gente tem Internet IP, e aí a gente pode estar falando de Modbus TCP, pode estar falando de, enfim, uma infinidade de protocolos que a gente faz isso comunicar e levando, por exemplo, um dado do chão de fábrica, um sensoriamento, já direto em rede, e aí a gente sai daquela informação de on-off e entra na informação já mais trabalhada, mais específica, onde a gente vai jogar isso para um nível de supervisão ou um nível de gerência muito mais qualificada essa informação. E aí, a gente fazendo isso, a gente começa a gerar o tal do Big Data. E aí, quando a gente começa a gerar isso, por que eu coloquei essa imagem? Para a gente ver que quando a gente apenas joga esses dados para cima, a gente tem dados sem se tornarem informações. Então, até aqui, ele não serve para lá muita coisa. Quando a gente joga um software analítico que começa a analisar e cruzar esses dados e mostrar para a gente esses dados um pouco melhor, a gente começa a tomar decisões muito mais precisas e eficientes e produtivas. Então, por isso que a gente precisa de um Big Data e também por isso que eu digo da gente não jogar para cima o que a gente tem de, entre aspas, sujeira. Então, todos esses dados, elas precisam ser dados, eles precisam ser informações e não dados. E aí, a gente fazendo uma análise disso aí, que aí hoje tem softwares analíticos, para as tomadas de decisões. É claro que, para isso, a gente precisa reestruturar toda a infra, que hoje a gente não vê infraestruturas, ou melhor, não é a grande maioria das empresas que tem uma infraestrutura preparada para isso. Então, geralmente a gente vê infraestruturas, eu não vou dizer capengas, mas não preparadas para o tanto de informações que a gente começou a ter há uns anos atrás.
E aí se é que a gente pode dizer que a gente tirou algo de útil nessa Covid, foi que a aceleração da digitalização nas indústrias, onde elas já vinham tendo algo, mas de forma cautelosa, elas começaram a acelerar essa digitalização para justamente conseguir trabalhar um pouco mais esses dados, conseguir analisar melhor esses dados e conseguir coletar os dados certos. Então, a gente vai falar um pouco também da parte de digitalização, que se a gente for pegar o conceito da digitalização, é um processo que a empresa passa, né, por uma transição no seu modo de coletar, organizar e analisar dados. Quando a gente fala de digitalização, o que a gente vê muito na indústria cara, a gente não quer botar nossa planta 3D, a nossa planta não está preparada para a digitalização. Só que, de novo, é aquela cultura de achar uma desculpa para acabar não aderindo a uma tecnologia dessa. Porque tu imagina hoje, que é a grande maioria das empresas, coletar esses dados manualmente, passar isso para uma tabela, essa tabela vai para um sistema que vai organizar isso aí e analisar esses dados e aí fazer o cálculo de OEM, gerar os KPIs. E então é um processo muito manual e uma coleta que hoje, pensando em indústria 4.0, não pode mais existir, né? Ele demora muito tempo, ele tira improdutividade de muitas pessoas. E aí, quando a gente fala de virtualização, e aí a gente fala que é a prática que permite reduzir o funcionamento da fábrica de forma, reproduzir, né, de forma fiel no ambiente digital, a gente começa a pensar o seguinte: bom, se a gente está falando de uma revolução totalmente tecnológica, o conceito de tecnologia, ele vem, vamos dizer assim, para tu aderir a novas, ou criar novas tecnologias, você tem que ser um cara inovador. Para inovar, você precisa testar, errar e testar de novo. Então, não existe criatividade ou inovação, não existe inovação com o medo de errar. Então, como é que eu vou fazer uma planta que ela tem que ser o máximo produtiva ou o máximo eficaz, com a planta 100% eficiente, se eu tenho medo de errar o conceito que eu vou fazer? Bom, para isso existe a virtualização. Você monta o conceito da planta, você testa a planta virtualmente, você erra. Traz de volta, né? Refaz o projeto, virtualiza novamente, você erra novamente. Volta o processo, digitaliza até a hora que você acertar. E a hora que você acertar, começa o processo para a realidade. Então, a virtualização não veio para a gente ter uma tecnologia a mais. Ela veio, sim, para ajudar nesse conceito de flexibilidade e de eficiência. Então, a gente tem que... deixa eu só ver aqui. Tá. E aí, pensando... Hoje a gente não vai falar de software. A gente tem, na semana do dia 16... a gente vai fazer uma live basicamente sobre os softwares industriais da Schneider para a indústria 4.0, então a gente vai entrar um pouco mais nesses softwares. Só que por que eu mostrei um pouco esse slide, ou enfim, esse software, né? Para a gente pegar toda a contextualização que a gente tinha, de sair do papel, da onde o cara tem que escrever no papel, digitalizar num Excel da vida, formalizar isso aí, mandar para cima. Você tem dados que eles não são dados confiáveis, porque tem muito processo manual no meio, você tem dados atrasados. Então, hoje a gente vem para contextualizar tudo isso ali em um simples software, onde é um software em nuvem, você não tem custo de ativos, onde você não tem custo de manutenção desse teu ativo, que seria o servidor. O cálculo OEM já é feito pelos softwares, os KPIs
e dashboards você monta do jeito que você quer. Por que eu estou falando de software hoje? Só para vocês entenderem que o modelo de negócio mudou, tanto nas fabricantes como nas indústrias. Porque antes a gente entregava um software cru e a própria indústria desenvolvia. Hoje a gente entrega um software pronto. E aí, vindo um pouco mais nessa parte produtiva, o que eu vou ganhar tirando o papel, tirando aquela coisa de escrever e aqueles painéis que eu particularmente não gosto, eu acho ridículo, aqueles painéis de KPIs com um monte de papel no meio da indústria, que são informações atrasadas. Você levanta essas informações em um turno e mostra isso no outro, ou pior, levanta isso hoje para mostrar amanhã, ou vai alterando isso aí durante o turno. Então, assim, a gente, com uma ferramenta, a gente consegue saber que horas que essa meta vai ser batida, ou se ela vai ser batida. Então, onde é que a gente ganha eficiência, produtividade nisso aí? Se a gente pensa hoje numa indústria plástica, onde pensamos que ela produz embalagens e ela tem os pedidos aí dos caminhões para virem buscar esse material. Então, imagine um caminhão sendo agendado para quinta-feira, às 5 horas da tarde, e você perceber na quarta-feira que você não vai bater essa meta. Se você tivesse isso ainda no papel, se tivesse isso ainda no Excel, muito provavelmente você perceberia isso quando o caminhão ficasse lá esperando. E quem é que vai pagar esse caminhão? Porque quando a gente chama um caminhão e ele fica esperando, ele tem um custo. E quem é que vai pagar esse custo do caminhão esperando a tua produção ficar pronta? Se você tiver esses dados em tempo real, você consegue estimar isso aqui e consegue cancelar a vinda do caminhão, por exemplo, ou adiar a vinda do caminhão. Então, veja o quão importante é a gente ter esses dados em real time. Hoje, na indústria, a gente vê isso acontecer? Sim, porém, não é a grande maioria. Hoje, para ser bem sincero, tem indústria pensando em automação hoje. Então, ela está entrando na revolução, na terceira revolução hoje. Então, é importante a gente frisar que, sim, tem indústrias já totalmente digitalizadas, e aí eu vou mostrar um exemplo depois, da parte do projeto Puma, que é da Klabin, que aí sim, ele já está um projeto todo digitalizado, e a digitalização ficou por conta da Schneider, e aí a gente consegue sim ter uma planta totalmente eficiente, totalmente produtiva. E aí quando a gente fala da realidade aumentada, a mesma coisa, né? A gente tem a facilidade de, com um simples celular ou com um simples tablet, olhar para a planta e ter informação em tempo real, se eu estou com algum problema, ou se essa minha rede está mesmo transmitindo o que tem que transmitir, minha rede elétrica, enfim, uma série de informações em tempo real. E o grande X da questão é que quando a gente joga isso aqui para um cliente, ele ainda não sentiu tanta dor, e ele ainda nos responde: a minha planta não está preparada para isso. E quando a gente diz isso, eu digo para vocês hoje que é uma ferramenta muito mais simples do que vocês acham, uma ferramenta muito mais prática de aplicar e com um custo extremamente mais baixo do que vocês acham. Então, por que eu quero comentar e frisei isso aí? Porque tem muita gente achando desculpa para não mudar, desculpa para não conhecer, ou melhor, desculpa para não aderir a uma tecnologia dessa e que pode facilitar e que pode flexibilizar demais o teu processo. Projeto Puma no Paraná, então a gente vê nosso estado vizinho, toda a parte de digitalização, toda a parte de transformação digital em automação, ela ficou em cargo da Schneider. Então, hoje é uma fábrica, é um símbolo de manufatura avançada, onde a gente
onde a Schneider desenvolveu junto à Klabin um projeto que foi feito em fases, então a gente consegue ter todo um escopo do que era para ser a planta e hoje do que é a planta, né? Então, eu acho bem interessante, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o projeto, é bem interessante, eu acho que vale a pena. Tem vários vídeos no YouTube contextualizando toda essa transformação que eles tiveram. E aí, claro, nós temos que cuidar um pouco também dessa parte de cibersegurança. E aí, eu quero passar aqui para vocês que a gente tinha já invasões lá em 1982. Então, quando a gente fala que uma explosão nuclear aconteceu por causa de um hacker, por causa de um pendrive que foi infectado e que tinha um alvo extremamente específico. Ele só atacava computadores conectados a um CLP. Então, assim, o que eu quero dizer com essa reportagem? Que lá em 1982 existiam hackers que estavam de olho na indústria e que estavam preparados para fazer alguma ação em um ponto industrial. Hoje a gente continua tendo, e eu garanto para vocês que futuramente a gente vai continuar tendo também. Então a gente tem que pensar em coletar esses dados, transformar isso para informação e principalmente cuidar dessa cibersegurança, para fechar. Então, a gente vê empresas brasileiras sofrendo hacker, empresas americanas, ou melhor, governo americano sendo atacado por hackers, hackers expõem dados de 4 mil militares do Rio de Janeiro, Honda sofre ataque de hacker. Então, assim, e para o Brasil e o mundo, então a produção dela chegou a parar. Isso, a gente está falando de 10 dias atrás, com essas informações eu peguei ontem. Então, assim, a gente tem que sim saber cuidar dessas nossas tecnologias e dessas nossas informações. E aí aqui eu peguei uma imagem para contextualizar um pouco esse negócio, que imagina que lá naqueles castelos de antigamente você tinha as pontes onde o pessoal entrava e aí tinha as torres de monitoramento para fazer as proteções laterais, enfim, tinha toda uma outra portaria interna para cuidar e zelar da ala interior e das edificações. Quando a gente traz isso para a indústria, é a mesma coisa. A gente tem camadas de segurança, camadas de cibersegurança, onde a gente consegue minimizar muito essa questão de ciberataque. Então, quando eu vejo muita empresa hoje, no nosso âmbito industrial aí, que cuida um pouco desse, entre aspas, VPN de acesso, ou cuida do acesso exterior, mas não está preocupado em firewalls internos, em IDPS, não está preocupado quando a gente fala em cibersegurança nas redes de automação. Então, ela não está criando essas camadas, e isso é a grande maioria, ela não está criando essas camadas de segurança. Ela simplesmente cuida da primeira camada e acha que está segura. Então, é algo... e aí, aqui sim, tem um vasto território para quem quiser entrar um pouco mais nesse conhecimento, porque cada vez mais as empresas vão precisar se preocupar com isso. E aí a gente fala um pouco do mundo Schneider, onde a gente tem uma cibersegurança, uma camada de segurança na questão de redes industriais, uma camada de segurança, tanto se a gente estiver falando nas redes em nuvem, e uma camada de segurança se a gente estiver falando de uma rede corporativa. Então, é legal, captei esse slide, não é exatamente para falar sobre isso, mas achei legal para a gente contextualizar isso aqui, onde a gente tem sim opções de estar cuidando dessa cibersegurança e garantindo que isso aí não vá se perder. E aí aqui eu quero frisar também que quando a gente fala em nuvem, tem muita gente que acha que a vulnerabilidade aumenta. E, gente, são poucas as empresas hoje
preparadas com uma equipe de TI como uma Microsoft da vida que fornece um serviço em nuvem. Então, a gente dizer que a nossa segurança ou o nosso VPN que criamos através da nossa empresa, ele é mais forte do que um Connect Advisor, de uma Schneider, que tem muita gente trabalhando em cima disso, testando essas vulnerabilidades, vários clientes usando, então, se atualizando a cada dia. A gente não tem como dizer que um cara desse ele é mais vulnerável do que a gente criar um servidor interno e colocar isso à disposição de um acesso remoto e achar que nós estamos mais seguros, porque é a grande ilusão. Volto a dizer, existem empresas sim que são qualificadas com uma equipe de TI que geram uma segurança grande, mas são poucas as empresas. Então, quando a gente, eu vou conectar a minha planta, pense assim, com quem que eu vou conectar a minha planta? Né? Com que produto, com que fabricante? Será que esse cara ele vai me dar uma segurança necessária que eu possa garantir que os meus dados vão ficar apenas a meu posse? Então, acho algo interessante da gente estar conversando. E aqui, mais umas considerações finais e um ponto de reflexão que eu faço. A gente vê hoje esses projetos descentralizados. Quando a gente fala que hoje tem o gestor de indústria 4.0, é muito comum você ver na empresa o pessoal de projeto, o pessoal da TI, o pessoal da manutenção, eles serem um pouco contra nesse sentido ou um pouco conservadores nesse sentido, no sentido de, mais uma função, o que esse cara vai fazer? Só que quando a gente está dentro de uma indústria, quando a gente conhece algumas plantas e começa a ver que um projeto de TI, um projeto de TA e até talvez um projeto que o gerente de produção está puxando, eles vão se coincidir eles vão coincidir lá na frente quando isso tudo já tiver sido estudado, já tiver sido praticamente fechado. Então, um exemplo, né? Imagine que o pessoal da TI está fazendo toda uma estrutura para trabalhar com servidores em nuvem e o cara do projeto está puxando um projeto de automação, linkando todas essas informações em um servidor local. Bom, logo, é todo um custo que às vezes inviabilize o projeto do cara da área de projetos, vamos dizer assim, porque tem servidor, tem manutenção do servidor fixo, né, do ativo. Então, quando tu jogar esses custos, capaz dele inviabilizar o projeto. Enquanto isso, tem um projeto da TI de fazer todos esses dados ficarem em nuvem. Então, veja, se a gente tiver alguém para centralizar esses dois projetos, a gente já consegue, às vezes, viabilizar uma ideia do pessoal do projetos, que é colocar esses dados, só que ao invés de vincular isso num servidor local, vincular isso na nuvem. Então, por isso que eu vejo a importância de tu ter um cara centralizando esses projetos, para não, como que eu digo assim, não perder tempo e investir tempo errado em algo que lá no final vai se convergir, né? Profissionais, eles estão vindo com muita sede, então eu acho que os novos profissionais, principalmente nos últimos anos, a gente vê o pessoal com muita gana, aprender aí a autodidatismo. Então, eu acho que isso não é muito problema para alguns profissionais, né? Já ao contrário disso, e aí eu boto um ponto de reflexão, que as escolas de 1980, elas são basicamente iguais ou o mesmo contexto de uma escola de 2020. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente vai pensar em inovação? Como é que a gente vai tratar esse mindset, essa mudança do modelo de negócio, sendo que toda a cadeia de educação minha, sendo desde lá do primário até eu chegar num curso
até está num nível um pouco maior, ela vem numa cadeia tradicional. E aí que eu friso a importância do Senai de dar esse espaço para compartilhar essas informações, porque ele está saindo do tradicionalismo e indo para essas webconferências, esses bate-papos online, e a ideia do Senai, quando nasceu com essa ideia de trazer a indústria um pouco mais próximo do cara. Então, eu acredito sim que nos próximos anos vai ter toda uma reeducação nessas escolas, começando desde o primário, porque não tem mais como a gente manter um método tradicional desse e querendo que lá na frente esses nossos alunos eles inovam, né? Eles inovem, enfim. Então, eu acho que basicamente de momento é isso. Eu acho que o que eu queria estar passando para vocês é isso, e aí, deixando os nossos contatos e deixando aberto para perguntas, para a gente conversar um pouco mais aí. Muito bem, Gustavo, agradecemos aí por toda essa sua contribuição, e bem importante, né, esse relacionamento que tu fez das várias etapas, né, que a gente trata dentro da indústria 4.0. Se formos analisar, muitos pensam, a indústria 4.0 está limitado somente à parte de automação industrial, mas na realidade, como tu explanou, envolve muitas áreas, desde a parte de mecânica, no desenvolvimento de uma nova estrutura, a parte elétrica, a parte de automação, toda a parte de TI no gerenciamento dessas informações, porque não adianta de nada nós termos uma vasta informação na nossa indústria e nós não sabermos como filtrar, como tratarmos essa informação no dia a dia. E bem como, né, a parte de segurança também. Então, acaba envolvendo todas essas áreas que são fundamentais do conhecimento. Então, até deixa uma provocação também para os nossos ouvintes, né? Até mesmo como o Gustavo comentou, que muito da mão de obra, né, que vai demandar as novas profissões, elas vão estar associadas a essas mudanças que nós estamos presenciando, desde profissionais na área de TI, de elétrica, mecânica, automação, em substituição da mão de obra mais tradicional, mais braçal, mais manual. É isso, Gustavo? É isso aí mesmo. Eu acho que desde essa flexibilidade até como foi colocado lá numa das habilidades do profissional, essa multidisciplina é quem vai destacar o profissional e quem vai destacar a indústria, né? Quem conseguir se reinventar mais rápido. Muito bem, Gustavo. Então, para nós finalizarmos, teria uma sugestão para esse pessoal que está tendo os primeiros contatos, né, com a indústria 4.0? A gente sabe que em alguns países desenvolvidos a gente já tem uma implantação mais à frente de toda essa parte de sensoriamento, análise de dados, e como tu mostrou, né, a planta da Klabin no Paraná, né, já tem uma implantação bem à frente, né, do que às vezes algumas indústrias mais tradicionais de pequeno porte aqui da nossa região, mas que estão no caminho desse setor, que é o que a gente considera e também acompanha um caminho sem volta, né? Eu acho que a sugestão que eu deixo, e ela deve ser meio unânime aí com o pessoal que a gente conversa, é a gente conseguir que essas pessoas, elas abram um pouco esse mindset, saiam desse mindset fixo, desse pensamento fixo, e o mais rápido possível queiram conhecer todo essa revolução que está vindo e deixar aberto a essas tecnologias, tanto para entrar no negócio, como também para continuar na área ou no setor que ele está. E acho bem importante a gente sempre pensar em se flexibilizar conforme vai, tanto uma carreira profissional, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente hoje está pensando, eu sou o cara da automação, eu trabalho numa automação dentro de uma empresa,
pensar que sim, tu tem que se qualificar, ou melhor, adquirir um conhecimento básico na área de TI, adquirir um conhecimento básico na área de produção, para, numa possível oportunidade de crescimento dentro dessa empresa, você esteja, primeiro, com seu mindset já trocado, já construído em algo que é mais inovador, vamos dizer assim, e segundo, você esteja mais bem preparado para correr atrás dos novos objetivos do novo cargo ou do novo desafio. Então, acho que o principal é não espere que as indústrias te preparem. Corra atrás, vá atrás e fique cada dia mais preparado. E aí eu não digo só em qualificação, aquela que te dá o diploma e tal. Ela é importante, sim, e ela vai te dar um grau de maturidade, porque quando você faz uma pós-graduação, por exemplo, eu costumo dizer que não é só o canudo, mas é a vivência que você vai ter dos profissionais da área. Então, eu acho isso super interessante e eu apoio o cara desde a parte de Senai, a parte de curso técnico, graduação, pós-graduação. Ele não é apenas o canudo, ele é um momento para você fazer essa troca de informação. Então, eu acho que isso é bem importante, a gente se preparar para o futuro. E quando a gente diz se preparar, não é apenas ir lá e, eu tenho o canudo. Não, é correr atrás, é ver vídeo, palestras, leitura. Quanto mais leitura, a gente consegue ter um crescimento maior, né? Gustavo, então, o nosso muito obrigado em nome do Senai, em nome de toda a equipe que está organizando a Saga 4.0. Então, agradecemos pela sua disponibilidade, por toda a troca de conhecimento, essas inovações que tu tem trazendo para o pessoal. Então, fica o nosso agradecimento aí por todo esse momento. Eu que agradeço aí ao Senai por estar novamente disponibilizando, que nem eu comentei no início, esse espaço, que eu acho que é fundamental aí para um crescimento saudável da indústria. Muito bem, então encerramos mais uma live da nossa Saga 4.0. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.